Boa tarde, povo de Deus. Estamos iniciando nessa tarde mais uma transmissão abençoada na nossa IGD Brasília Teimosa. E eu creio que Deus irá falar ao teu coração poderosamente nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Então já vai pegando tua Bíblia, já vai chamando teus familiares para que juntos nessa tarde nós possamos aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Melo, e estou aqui nessa tarde para trazer uma palavra abençoada de Deus ao teu coração. Mas só que antes da gente entrar na nossa palavra, eu queria que a gente fizesse uma breve oração, pedindo a Deus para que Ele tenha liberdade no nosso meio para falar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que verdadeiramente nós necessitamos, em nome do Senhor Jesus. Então você, juntamente comigo, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, se você puder, é claro, e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos e oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, Pai, que não foi por acaso que o Senhor nos trouxe até aqui, porque é um propósito, Senhor Deus, um tempo para cada propósito do Senhor aqui na terra. E o tempo de nós ouvirmos essa mensagem, ó Deus, é hoje. E nós queremos, ó Deus, ouvir não aquilo que nós desejamos, mas aquilo, meu Deus, que nós necessitamos em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, tenha liberdade no nosso meio para falar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Espírito Santo fale ao teu coração poderosamente nessa tarde abençoada, em nome de Jesus. Eu queria ler um versículo com você, que faz parte do contexto da nossa mensagem, um versículo muito conhecido, que eu tenho certeza que você já leu, já releu, já ouviu alguém recitar, ou até mesmo você já sabe de cor. Abre aí para mim, por favor, em Atos 16, versículo 32. Põe aí na tela para mim, por favor. Aliás, é o 30, que diz assim, ó. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que me devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui, meus irmãos, está falando no contexto que Paulo e Silas estavam presos na prisão e eles oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor, e naquela noite o Senhor enviou um terremoto inteligente que destruiu só as cadeias. O carcereiro ficou muito apavorado com aquela situação e pensou que todos os presos haviam escapado. Mas a palavra de Deus diz que ele, tentando se suicidar, tentando se matar, a palavra de Deus diz que Paulo interferiu naquele momento e falou assim: não faça isso. E aquele homem olhou para Paulo e falou assim: o que é que eu faço para me salvar? E Paulo disse uma coisa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que é que Deus está querendo trazer para mim e para você nessa noite? Veja, Deus ele mandou através de Paulo aquele homem crer em primeiro lugar. Então você concorda comigo que para toda a caminhada que nós devemos fazer, nós precisamos dar o primeiro passo? Concorda comigo, não é verdade? Então veja, de todas as bênçãos que aquele homem esperava para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, a primeira coisa que ele precisava era crer. Ou seja, tudo começava por ele para depois chegar nos dele. Ou seja, começava nele para chegar na família dele. Porque olha como Paulo responde. Põe aí na tela para mim, por favor, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, meu irmão, se você quer uma salvação para a tua casa, se você quer a salvação para a sua família, tudo começa por você. Não adianta você querer que as coisas comecem por eles. Tudo começa por você. Antes de Deus agir através de você, primeiro Deus ele precisa agir em você. Então deixa Deus agir primeiro na sua vida, para que Deus ele possa agir na vida da tua família. Aguarda o tempo de Deus, é como eu falei esses dias atrás, sobre aquela passagem que Jesus ele vai até os discípulos que estão passando por uma tempestade no meio do mar. Veja só, Jesus ele falava sempre com os discípulos, mas a palavra de Deus fala que Jesus ele falou com os discípulos uma coisa, qual foi? Através para o outro lado. E assim que os discípulos foram para o outro lado, a palavra de Deus fala que Jesus ficou com a multidão. E depois que Jesus tratou com a multidão, Deus ele foi livrar os discípulos que estavam no meio do mar passando por uma tempestade. Então veja, Jesus ele vai falar com você, ele vai te dar uma orientação. E depois Jesus ele vai falar com a tua família. E depois Jesus ele volta para você. Amém? Como foi naquele momento. Eu não estou dizendo que Jesus vai te abandonar ou te deixar, mas eu estou dizendo que Deus ele vai ter um particular com você, depois ele vai ter um particular com a tua família, depois ele vai ter um particular com você novamente, porque tudo, meu irmão, começa com você. Tudo começa por nós, tudo começa através de nós, amém? Então eu queria também ler com você uma passagem para acrescentar mais a nossa mensagem, enriquecer mais essa mensagem, que se encontra lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 13.
Abre para mim, por favor, Juízes capítulo 13, versículo 2. Que ele diz assim, ó. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Veja só, meus irmãos, aqui a palavra de Deus está falando sobre um homem que todos nós conhecemos, que é Sansão. A palavra de Deus fala que Sansão ele seria nazireu, e pela lei do nazireado, ele não poderia cortar o cabelo, nem tomar bebida forte, nem comer comida imunda, nem tocar em coisa imunda. Mas veja, se o nazireu era para ser Sansão, por que Deus ele orientaria a mãe de Sansão fazer tudo que o nazireu faz? Representando, meu irmão, mais aquilo que eu falei no começo da nossa mensagem, que tudo começa por nós. Então veja, era Sansão que iria ser o nazireu. Então por que a mãe dele tinha que se abster de tudo isso? Porque, meu irmão, nós temos que ser o exemplo. Se nós queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser o exemplo na nossa casa. A palavra de Deus fala para a gente ser exemplo dos fiéis. Vamos ler novamente? Põe aí na tela para mim, por favor. O versículo 4, ele diz assim, ó. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, meu irmão, se você quer que os teus filhos verdadeiramente sejam homens e mulheres de Deus, veja, hoje é domingo, palavra de busca pelo Espírito Santo, mas se Deus está trazendo, meu irmão, essa direção para nós, é porque Deus ele quer fazer grandes obras na tua vida, Deus ele quer fazer grandes obras no meio da tua casa, no meio da tua família, mas tudo começa através de você. Enquanto você, meu irmão, ficar desanimado, tua família vai estar desanimada. Enquanto você ficar para baixo, todos ali ficarão para baixo, porque eles enxergam em você um espelho. Eles enxergam em você uma direção a ser seguida, porque você é uma pessoa que é de Deus dentro da sua casa. Você é luz dentro da sua casa. Então, meu irmão, dê exemplo dentro do teu lar. Dê exemplo dentro da tua casa e creia que Deus ele vai agir poderosamente, porque o Espírito Santo de Deus é com você. A palavra de Deus fala, como a gente viu na live passada, na transmissão passada, que Ezequias ele estava diante de um exército poderoso do rei Senaqueribe, e a palavra de Deus fala que ele não desanimou, e pelo fato dele não ter desanimado, ele falou, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e a palavra de Deus fala que o ânimo de todo o povo se recobrou, e a palavra de Deus fala que Ezequias saiu vitorioso naquela batalha em nome de Jesus, porque o povo não desanimou pelo fato que Ezequias não estava desanimado. Então não desanime na sua casa. Talvez você esteja passando por um problema no meio da tua família, no meio da tua casa, um problema financeiro ou um problema de saúde, seja ele qual for. Não desanime, meu irmão, permaneça fiel e firme. Permaneça fiel e firme, porque você tem que ser o exemplo na sua casa, você tem que ser o exemplo na tua família, e você vai ver Deus ele fazendo poderosos milagres no meio da tua parentela, no meio da tua família, em nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 22, capítulo 6. Põe aí para mim, por favor. Olha o que ele diz aí, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meu irmão, veja, esse versículo é um versículo muito interessante, e um versículo conhecido por todos nós, mas muitas vezes nós entendemos ele da maneira errada. Põe para mim na tela, por favor, para que eu quero ler pausadamente com o pessoal. Olha o que ele diz aí, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então veja, Jesus ele não está dizendo ensina o caminho, Jesus ele está dizendo para nós ensina no caminho. Existe uma diferença muito grande em ensinar o caminho e ensinar no caminho. Como diz na palavra, a palavra diz ensina no caminho. Exemplo, você já pediu informação na rua a alguém? Estava num lugar totalmente que você não conhecia,
e pediu informação para alguém e alguém te disse onde você deveria chegar, o caminho que você deveria ir. Já passou por essa situação? Mas eu te pergunto também, quando você andou mais ou menos uns 100 metros, você parou outra pessoa e perguntou de novo, foi ou não foi? Sabe por que você perguntou de novo? Porque te ensinaram apenas o caminho. Diferentemente daquela pessoa que você pediu informação, ela dissesse assim, ó, eu estou indo para lá, vamos comigo? Você não precisaria pedir informação a mais ninguém e você não teria como se perder. Por quê? Porque aquela pessoa estava te ensinando no caminho e não apenas o caminho. Então, quando Deus ele manda a gente ensinar no caminho, Deus ele não está dizendo para a gente só dizer a direção, como aquela frase que diz, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, Deus ele está dizendo assim, ó, faça. Para você dizer para a tua família, dizer para alguém que você quer ensinar, dizer para você fazer o caminho que você está seguindo. Porque Deus está dizendo, ensina no caminho. É a mesma coisa de você pegar a tua família e dizer assim, ó, o caminho é aquele e eu estou indo para lá. E você caminhar para Cristo. E você caminhar para a palavra, você não se entregar ao desespero, você não se entregar à aflição, você não se entregar à doença, você não se entregar à enfermidade, você crê que Deus é poderoso para fazer, para curar, e ensina a tua família que Deus ele é poderoso para fazer, para curar, para libertar, para transformar. Isso é ensinar no caminho, diferentemente de você não viver e falar, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, quando Deus está dizendo para a gente ensinar no caminho, Deus está dizendo para a gente ir junto. Deus está dizendo para a gente ir junto. Então, meu irmão, seja um exemplo. Seja um exemplo. Eu recebo várias mensagens pedindo oração, eu recebo várias mensagens pedindo para interceder por algum familiar. Muitas vezes, não só eu, mas todos os meus amigos pastores, meus amigos ministros, também todos nós a gente recebe várias mensagens, mas muitas vezes as pessoas que nos pedem oração, nos pedem para que a gente que a gente ore, que a gente clame pelos seus familiares, são pessoas que não estão dando exemplo dentro das suas próprias casas. Meu irmão, nós temos que dar exemplo no nosso lar. Nós temos que dar exemplo para os nossos filhos, nós temos que dar exemplo para nossas esposas, nós temos que dar exemplo para nossos pais, nossas mães, nossos maridos, nós temos que dar exemplo para todos, meu irmão. Nós temos que ser exemplo, porque a palavra de Deus diz, sede, pois, exemplo dos fiéis. Então nós temos que ser exemplo para todos. Cristo, ele foi um exemplo, ele foi um modelo, por isso que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que ser mansos, nós temos que ser humildes, nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. O que é que Deus está querendo dizer sobre isso? Veja só, talvez você esteja dizendo aí, pastor, ministro Romero, eu não sei falar direito com meus familiares a respeito da palavra. Eu não sei ensiná-los a respeito da palavra da maneira que o Senhor fala, ou da maneira que o pastor Guilherme fala, ou da maneira que o pastor Emerson fala, do pastor Lucas fala, do pastor Renato fala. Meu irmão, você não precisa ser um pastor para falar a palavra de Deus. Por isso que Deus ele fala, sede simples como a pomba. Ou seja, simples. Fale da sua maneira, fale do seu jeito, fale daquilo que Deus tocar o teu coração, meu irmão, porque a palavra de Deus diz assim, ó, abre a tua boca que eu te encherei. Então seja simples, porém, seja prudente como a serpente. Se você já viu pessoalmente, ou já viu por vídeo ou algum documentário na internet, você já viu como é que a cobra ataca? A cobra ela vai bem silenciosa, mas quando ela dá o bote certeiro. Por isso que Deus ele fala, sede simples como a pomba, ou seja, vá na sua simplicidade, mas seja prudente, ou seja, vá no tempo certo, vá na hora certa e dê o bote certo. Porque muitas vezes, meu irmão, nos falta sabedoria, nos falta prudência para falar com nossos familiares. A pessoa está lá, entregue ao pecado, entregue ao erro, e muitas vezes a gente não pede sabedoria a Deus para falar na nossa simplicidade e a gente acaba sendo imprudente. A gente acaba ferindo mais aquela pessoa do que ajudando ela a sair do buraco. A gente acaba jogando umas terras naquela pessoa do que estendendo a mão para que ela saia daquele buraco que ela se encontra, aquele lamaçal do pecado. Então, nós temos que ser simples, mas porém prudentes e ser exemplo. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que aos nossos olhos humanos são pessoas que não têm praticamente nada para oferecer para ninguém. São pessoas que você olha assim e fala assim, como disse Natanael, né? Poderá vir alguma coisa de Nazaré? Então muitas vezes a gente
olha para certos lugares, olha para certas pessoas e fala assim, meu Deus, será que pode sair alguma coisa boa daí? E meu irmão, Deus ele age poderosamente. E quer ver um exemplo? Esse que vos fala. Eu mesmo. Você talvez olhe para mim e fale assim, meu Deus, pode haver alguma coisa aí? Meu irmão, mas quem fala não sou eu. Quem fala é o Espírito Santo de Deus ao teu coração. Muitas vezes a gente olha pela aparência e acha que não vai sair nada dali, mas Deus sempre nos surpreende, porque Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então nós temos que ser simples, prudentes e ser exemplo. Ser exemplo. Não foi à toa que Deus, veja, meu irmão, como eu acabei de citar lá em Juízes, o nazireu seria Sansão. A mãe de Sansão não tinha nada a ver com o nazireado de Sansão. Ela apenas tinha que cuidar de Sansão, mas Deus ele falou assim, ó, como ele vai ser nazireu desde o ventre, você também vai ter que se abster. Por quê? Quando Sansão nascesse, Sansão ia saber do exemplo que a mãe dele havia dado. Sansão ia ver o exemplo que a mãe dele havia dado, o exemplo de mulher que ela tinha sido, que ela absteve de tudo aquilo para que ele fosse aquilo que ele era. Então, meu irmão, nós temos que ser exemplos na nossa casa, nós temos que ser exemplo no nosso meio de trabalho, nós temos que ser exemplos onde quer que a gente chegue. Mas lembre-se, seja você. Não queira forçar nada que não seja você. Seja natural. Se você é uma pessoa alegre, contente, sorridente, brincalhona, seja onde você chegar. Se você é uma pessoa fechada, se você é uma pessoa daquele jeito que é mais, como se diz a palavra, eu esqueci a palavra agora, mas é aquela palavra que, retraída. Se você é uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais na sua, meu irmão, não queira passar uma imagem que você é outra coisa, seja uma pessoa do jeito que você é. Porque Deus ele vai te usar da maneira que você é, você não precisa forçar nada. Se você é uma pessoa que é um pouquinho mais dura, mais incisiva, seja do jeito que você é, meu irmão. Seja do jeito que Deus ele te fez. Claro, veja, eu não estou falando de pecado. Pecado aí está amarrado, repreendido, cortado, queimado em nome de Jesus. Eu estou falando da sua personalidade. Porque Deus ele vai te usar da maneira que você é. Então seja exemplo onde você quer que chegue e do jeito que você é. Natural, haja com naturalidade. Que Deus ele vai te honrar poderosamente, porque Deus ele não gosta de nada forçado. Deus ele gosta da simplicidade. Deus gosta da naturalidade. E você sendo natural, você sendo simples, Deus ele vai te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Como Deus usou a mãe de Sansão para gerar Sansão. Como Deus ele fez com que aquele carcereiro que a gente leu, ele se cresce no Senhor, seria salvo ele e a casa dele. Como a gente está lendo agora, Provérbios, ensina a criança ou o menino no caminho em que deve andar, para que ainda que esteja velho não se desvie dele, ou seja, é para ensinar no caminho, é para você fazer ali tudo no caminho, para que aqueles que estão te vejam e digam assim, poxa, eu quero seguir esse caminho também. E agora nós iremos ver outro exemplo. Abre tua Bíblia aí junto comigo, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Marcos 10, 46. Diz assim, ó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Veja só, meu irmão, que exemplo maravilhoso para a nossa mensagem. A palavra de Deus fala que um certo homem chamado Bartimeu, cego, mendigo, estava clamando à beira do caminho. Se Bartimeu estava à beira do caminho, é porque Jesus estava onde? No caminho. E a palavra de Deus fala que quando Jesus ouviu, mandou chamá-lo. E a palavra de Deus fala que quando Bartimeu ouviu que o mestre chamava,
Bartimeu, ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus, ou seja, ele saiu da beira do caminho e foi para o caminho. E a palavra de Deus fala que quando Jesus pergunta no versículo 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Então veja, quando Jesus chamou aquele homem para o caminho, a palavra de Deus fala que quando ele foi para o caminho, aquele homem teve, em primeiro lugar, a salvação e depois teve a visão. Ele pediu algo que ele queria e Deus deu algo que ele precisava, para depois dar o que ele queria. Não é nossa mensagem, mas guarde isso no teu coração. Veja, você saiu do caminho, você estava na beira do caminho, Jesus ele te chamou para o caminho, você foi para o caminho, e Deus ele te deu em primeiro lugar aquilo que você precisava, e não aquilo que você queria, para depois ele dar aquilo que você queria. Por quê? Porque Bartimeu ele queria ver, e Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, ou seja, deu primeiro a salvação, para depois dar a visão. E a palavra de Deus fala que quando ele tornou a ver, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então, meu irmão, se você quer seguir Jesus verdadeiramente pelo caminho, você tem que ser exemplo como ele foi. Você tem suas limitações, você tem suas fraquezas, você tem suas falhas, claro, todos nós temos, todos nós somos humanos, mas nós precisamos ser simples, agir na simplicidade, que Deus ele vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus, e a gente vai ser exemplo e vai ver que a salvação chegará para nós e vai chegar para nossa casa em nome de Jesus. Então, meu irmão, tudo começa por nós, como eu falei no início. Tudo começa por mim, tudo começa por você. Não adianta você ficar dizendo que depende disso, que depende daquilo, que depende daquilo outro, que depende daquilo outro, que depende de fulano de tal, que depende da empresa, que depende disso aqui. Meu irmão, se você não der o primeiro passo, nada vai ser feito. Se você não tomar uma posição, nada vai ser feito. Como Paulo e Silas disse para aquele homem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu digo para você, dê o primeiro passo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, mas eu já estou crendo. Está crendo? É só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará em nome de Jesus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Uma palavra simples, rápida, direta e objetiva para o teu coração, para que nessa tarde de domingo você possa ser abençoado poderosamente por Deus. Meu irmão, uma palavra simples, uma palavra simplesinha, mas que palavra boa de ouvir. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão. Dê o primeiro passo. Esteja na frente. Tudo começa por você. Se você não se posicionar, se você não estiver à frente, se você não fizer aquilo que Deus está mandando você fazer, vai demorar mais. Eu digo que esses dias eu estava pegando um Uber, eu solicitei um Uber, e eu pedi para ele ir por um caminho. E o homem foi um caminho que era mais rápido até. E ele falou, tá bom, eu vou. Só que quando chegou no lugar que era para ele entrar, ele acabou errando a rua e passou direto. Meu irmão, a gente chegou no destino final. Chegou com certeza. Mas a demora foi maior. A demora foi... O tempo de trânsito foi maior. O tempo de percurso foi maior. A gente teve que andar cerca de 3 ou 4 quilômetros a mais, mas o trânsito que a gente pegou, o lugar que a gente pegou de trânsito estava maior. Por quê? Porque errou um caminho. Então veja, meu irmão, você pode ir pelo caminho certo. Você pode fazer o que eu estou dizendo para você hoje e pegar a direção certa, ou você pode seguir sua direção. Veja, você pode seguir o que você quer. Você pode até chegar no destino final, mas você vai ter uma dorzinha de cabeça. Você vai ter uma dorzinha de cabeça. Então, meu irmão, é melhor ser simples. É melhor ser simples e dar o primeiro passo. Veja, hoje é dia 25. Hoje é dia 25 de abril de 2021. Se você começar a dar o primeiro passo hoje, você vai ver que ainda esse mês, veja, dia 25, ainda esse mês de abril, Deus ainda vai fazer grandes coisas na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ser o exemplo dentro da sua casa. Veja, a mãe de Sansão foi um exemplo dentro da casa dela.
Aquele carcereiro foi um exemplo na casa dele. Lá em Provérbios fala para a gente ser exemplo na nossa casa, ensinando a criança no caminho em que devemos andar, em que se deve andar. E aqui a gente está vendo Jesus sendo exemplo, como? Não saindo do caminho, indo à beira do caminho, mas mandando chamar para o caminho, porque é num caminho que é o nosso lugar. Amém? O caminho é o nosso lugar, então não vá à beira do caminho por nada. Ah, mas, meu irmão, manda o Senhor chamar, manda os anjos do Senhor chamarem aquela pessoa, que a pessoa vem para o caminho e Deus ele vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então era essa palavra que eu queria trazer para você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento, para a glória de Deus, agradecendo a Deus por essa palavra simples, direta e objetiva ao nosso coração que Ele falou, em nome de Jesus. Então feche os teus olhos, se você puder, põe a mão no teu coração, porque é momento de oração. É momento de oração. O consagrado homem de Deus ora por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, é diante da Tua presença que estamos, meu Pai, e te agradecemos por essa palavra abençoada, meu Pai, que o Senhor falou ao nosso coração. Meu Deus, obrigado por nos mostrar que nós devemos ensinar a todos no caminho. Obrigado, meu Pai, por nos mostrar, meu Deus, que nós devemos, Pai, ser exemplo dentro da nossa casa. Meu Deus, nós sabemos que hoje é culto de busca ao Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Nós sabemos que hoje é o domingo dos filhos de Deus. Mas, meu Deus, o Teu Espírito Santo, meu Deus, ele não está limitado, Pai, a título de culto dado ao homem, dado pelo homem. Mas o Teu Espírito Santo, meu Deus, ele faz a Tua vontade, meu Pai. Então, obrigado, Senhor Espírito Santo, por trazer para nós, meu Deus, aquilo que da mesma maneira o Senhor trouxe para Bartimeu. Primeiro aquilo que ele precisava, para depois trazer aquilo que ele queria. Então, meu Deus, obrigado por essa palavra que nós precisávamos, porque agora nós temos a certeza que o Senhor nos dará aquilo que queremos em nome do Senhor Jesus. E se cumprirá na nossa vida aquela Tua palavra que diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, ele encontra. Oh, Jesus, obrigado, obrigado, Jesus. Nós só temos o que te agradecer, meu Deus. Que essa palavra fique plantada nos nossos corações como uma semente, meu Deus. Ela é plantada em boa terra. Que ela venha brotar, meu Pai, e dar os seus frutos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu determino uma bênção, meu Deus, poderosa sobre a vida desses meus irmãos que estão, de alguma maneira, meu Pai, ouvindo essa transmissão, tanto agora, meu Deus, à tarde, como em qualquer outro horário, quando essa transmissão for disponibilizada também através do YouTube, meu Pai. Oh, meu Pai, que a Tua bênção venha estar sobre cada um deles, meu Deus, de uma maneira poderosa e extraordinária, e que todos possam ser verdadeiramente grandes exemplos nas suas casas, assim como foi, meu Deus, aquele carcereiro, assim como foi, meu Pai, a mãe de Sansão, assim como foi, meu Deus, o homem cujo nós devemos ser, que está em Provérbios, e assim como foi Jesus, o Senhor Jesus. Oh, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, e que nós possamos ser verdadeiramente exemplos na nossa casa, exemplos na nossa família, exemplos onde quer que nós venhamos a chegar, na simplicidade, na naturalidade, da maneira que o Senhor quer que nós venhamos ser, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu queria falar com você rapidamente sobre você que é dizimista, você que é ofertante. Vai estar aparecendo para você aí na tela os dízimos, as contas da nossa igreja para você devolver o seu dízimo e devolver sua oferta. A palavra de Deus fala que por conta do dizimista, Deus ele repreende o devorador e derrama sobre ele uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Então, meu irmão, você que aí está com seu dízimo para fazer, você que está com sua oferta, pega as contas da nossa igreja e depois que você fizer sua transferência, você fizer seu Pix, você fizer seu depósito, você envia para o nosso WhatsApp, que também está aparecendo para você aí na tela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família de uma maneira poderosa e extraordinária em nome do Senhor Jesus. Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Melo, e estou à frente desse trabalho aqui maravilhoso no bairro da Brasília Teimosa. Sábado agora, ontem, né, eu tive o prazer de visitar alguns irmãos que há algum tempo eu não tinha visto. Mando um abraço para todos, em nome de Jesus, que Deus abençoe suas vidas, suas famílias, e aqueles que eu não tive como visitar no sábado agora, brevemente eu estarei indo aí fazer uma visita em nome do Senhor Jesus. Se você também precisar, você pode também enviar o WhatsApp aí para o nosso WhatsApp da nossa igreja, Brasília Teimosa,
que nós marcaremos aí uma visita na sua casa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Um abraço e um cheiro em nome de Jesus. Tchau!